Depois de 2 anos, Nayeon está novamente de volta com o seu segundo mini-álbum. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao comeback da Nayeon com o seu segundo mini-álbum de estúdio, Na. Então, sem muita enrolação, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora submergir pelo mundo da Nayeon. Bem anos 2000. Hum. Uh. Uh. Olha esses metais da música, muito legal. Uh. A música traz uma força, né? E visualmente falando, ela sempre entrega ótimos visuais. Uh. Uh. Tem uma força no instrumental. Várias influências, né, dos anos 2000, visualmente falando na estética, né? Uh. Britney agora, né? Bastante investimento, né? Uh. O arranjo da música é bastante poderoso. Hum. Uh. Ei, ei. Ó, esse baixo no break. A música traz bastante influência do pop dance com hip hop, né? Foi um clímax perfeito pra puxar esse último refrão. Ei. Superior a pop, ela conseguiu se superar, hein? Fácil, fácil. Essa aqui exala bem mais a personalidade da Nayeon também. Uou, acaba assim. Temos muito que conversar. Fiquei até quietinho pra prestar atenção em todos os detalhes, pra não deixar nada fugir aqui nessa análise. Cara, a Nayeon simplesmente entregou aqui uma música que tem a mesma energia e força de Crazy in Love da Beyoncé, por exemplo, sabe? Ou em termos do K-pop, algo que a Hailey poderia lançar alguns anos atrás, sabe? Ou nos primeiros anos de carreira. Então a Nayeon, claramente, ela gosta muito desse som e ela se diverte muito nessa mistura bastante empolgante do pop dance com o hip hop, né?
Então a música, desde o início, ela é uma sequência de destaques. Desde o carismático hip hop do drop central da música até os explosivos metais que se seguem, o que é muito bom. Então a Nayeon, ela amarra tudo com muita atitude, modelando os seus vocais em uma variedade de ritmos e tons, que é exatamente o que a música apresenta aqui. Toda hora tem alguma mudança da melodia ou da própria sonoridade, então as transições elas estão muito bem arranjadas e a Nayeon tá sustentando isso bastante nos vocais dela, né. Então a Nayeon se sustenta e infunde a música de maneira bastante eficaz com a sua própria energia e carisma, especialmente durante os versos e os refrões curtos da música, né. Embora a produção da música, ela não seja nada que não tenhamos ouvido antes, ela não traz uma fórmula complicada ou comprovada que é complexa ou ocupada. Então, é uma música que tem um impulso que é carregado a maior parte do tempo, tá ligado? Então, e a queda de ritmo dela é o que faz ela se destacar de outras músicas do mesmo gênero, por exemplo, com a mesma construção. Então, ela se torna distinta o suficiente de outras músicas que exploram também esse tipo de sonoridade, né? A estrutura dela me lembrou muito Stand Next to You do J.K., né? Pois é uma música que com bastante ganchos e traz também essas influências pop gerais bastante dinâmicas e autoritárias, né. O pré-refrão mais leve da música eu achei muito bom, porque traz um toque bastante agradável antes de entrar em um refrão bastante inteligente e poderoso. Sem falar que eu desde muito tempo sinto falta dessas letras mais divertidas dentro do K-pop, que é algo que a gente via ali na segunda e terceira geração, sabe. Então eu gostei muito que ela trouxe isso de volta e brincou justamente com as letras do alfabeto, sabe. Então é um ponto super positivo ali. E o estilo aqui dos Swice, ele vai de retrô a elegante, com referências nítidas aos anos 2000, né, tanto nos cenários quanto nas próprias coreografias da música que me lembraram, assim, muitos artistas, eh, dos anos 2000, não é mesmo? Então, cara, faixa super positiva, estou muito feliz. Essa música conseguiu se destacar muito mais do que pop, então é uma crescente e espero que ela continue assim. Então agora vamos continuar e vamos para Butterflies. Hum. Hiding under the covers, staying up with a flashlight, got me changing my colors. Chicks are rosy and pink eye. No, 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 what this is. Trust me, I know. Sintetizadores mais ásperos, mais dominantes. The crush, felt the rush in the minute I was stuck. On your love and I can't deny the chemistry, special kind of energy flowing from me to you. I don't know what I'm holding. When my heart says go, all of a sudden the world moves slow, like time isn't running. And tonight I'll be wide awake 'cause I got fireworks inside. No sleep, no sleep, no sleep in the night. I keep replaying the time that we look right in the eye. I never felt this kind of butterflies. That kind of magic make me think that I could fly. That kind of magic. Na música anterior, né, ela estava iniciando essa narrativa do disco, falando como ela se sente atraída por essa pessoa e que juntos eles se tornam um, né. E aqui ela continua essa narrativa, né, como essa pessoa faz ela se sentir com borboletas no estômago, né, nervosa, ansiosa e quer justamente passar tempo com essa pessoa que ela gosta, não é mesmo. Então, a narrativa está completamente coesa até agora. E aqui a gente tem uma faixa R&B moderno, né, é algo super Niall, né, é algo que ela já explorou anteriormente no primeiro disco dela, I Am Niall. Então aqui a gente tem uma música R&B moderno, em inglês, né, mid-tempo, andamento médio, que dá ênfase nos vocais da Niall. Mas algo que me recordei ouvindo, facilmente essa música poderia estar dentro da discografia do Twice. Principalmente ali no disco Between One and Two, que elas exploraram uma sonoridade com mais ênfase nos sintetizadores. Então, essa música aqui facilmente poderia ser uma música do Twice. Said I cheer right down my spine.
Viu? Facilmente seria. A forma como ela tá cantando cada verso, sabe? Poderia se adequar a cada integrante do Twice. Ei. Os sintetizadores são bastante consistentes do começo ao fim da música aqui. Crescente. A única coisa aqui que é um ponto negativo pra mim, que tecnicamente falando eu não gostei, foi essa repetição muito grande do refrão, né? Ela repete bastante o refrão, mas eu acho que é justamente pra trazer esse lado mais cativante pra música, né? Vamos pra Heaven. Sintetizadores, uma batida já com influência do hip hop, né? A letra é quente. O álbum está sendo praticamente em inglês. A letra é picante. Agora ela tá contextualizando essa atração física, com essas metáforas que a pessoa leva ela ao céu. Vocês acham que ela é inocente? Não, 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 não. A voz do Sand Queen é muito gostosa, suave, combina com a da Niall. Tá fazendo um contraste muito legal. Ele tá fazendo um tom um pouco mais alto do dela. Um tom mais baixo, quer dizer. Tá fazendo a Delibes também. A Delibes não é backing vocals.
Uh, Too long since I had someone feel like heaven. It's been too long since I had someone feel like heaven. Now you got me up so high, I can almost touch the sky. 'Cause all that I'm wanting is just a bit of your love, baby. It's been too long since I had someone feel like heaven. Nossa, eu entrei tanto na vibe da música que eu fiquei viajando aqui. Eu adoro esse tipo de música. É uma música. Ela continua nessa pegada R&B, o que é muito legal, né? Porque ela se explora mais o gênero e os nuances. Aí que ela continua na pegada de Butterflies, trazendo esse R&B mais moderno, mid-tempo, né? Porém agora com as influências do hip hop, né? Justamente por conta do Sean Queen. Eu adorei essa parceria, eu adorei essa música, eu adorei a forma como eles estavam harmonizando juntos, cantando juntos, realmente se completando ali. Então deu um ótimo resultado pra música e 10 de 10. Com certeza eu vou ouvir bastante essa. É uma música que, tecnicamente falando, tipo, sonoramente, quer dizer, falando dos termos da produção mesmo, ela é bem simples assim, eles têm essa base com sintetizadores e só estão cantando em cima, sabe? Não tem muitos nuances ou elementos adicionais que o instrumental se destaque tanto, sabe? Porém aqui já traz mais influências do hip hop, então a velocidade da música e as batidas, né, são diferentes de Butterflies. Então vamos pra Magic. Feels like magic. Yeah. I'm so cute, so fly, so dangerous. Everybody know me. You will never met somebody so glamorous. Bet you wanna come see. Love when I do it like that. Feeling like a cool, cool chick. Don't wanna keep it on track. Check my style. Baby, you Ooh. won't pack it. You love it when the girl gets sassy. Keep things classy, yeah, that's me though. You want me like a paparazzi. Don't harass me, just follow. Simple as 1, 2, 3. And I got you on lock, boy, you already E know. Can't take your eyes off me. a flauta é um elemento fantástico na música. Quero destacar isso. O refrão da música é muito bom porque a gente tem um groove muito legal. A gente tem elementos de sopro que dão um resultado bastante cativante pra essa música. Legal, vou voltar aqui pra agora. Agora. Percussão, elementos de sopro. A guitarra grovada, legal. Uma música que traz esses sentimentos do verão bem. Uma música bastante rítmica. Ó, completamente em inglês. Sem ser a title track, todas as músicas estão sendo em inglês. Eu gosto como ela alterna com a Nayeon, trazendo essa dinâmica bastante interessante a colaboração. Mantém a música bastante fresca e vibrante. Oi?
Muito boa a música, nossa, muito boa. Com uma parceria muito boa, muito boa. Muito bem produzida a música, uau. Poderia facilmente ser uma title track também essa. É uma música pop bastante retrô. Essa parte é a melhor. Cara, sem palavras pra essa parceria. Definitivamente, além da title track, Heaven e Magic, uau, eu tô tendo esse álbum assim tá sendo excepcional. Tô gostando muito de todas as faixas, de verdade. Magic continua contextualizando essa narrativa amorosa do disco, né? É diferente de Heaven, que falava mais sobre essa tensão sexual. Agora, Magic também continua falando sobre isso, só que de uma forma um pouco mais poética, não é mesmo? Então é isso. É um álbum bastante safadinho, não é mesmo? Uh, Opa, agora temos uma música em coreano. Bastante dançante a música. A produção dessa faixa tá realmente excelente. Foi a integrante do Akimo que produziu. Uma música que bastante elementos percussivos. Ó, é uma letra forte que o refrão da música é bom. É isso. Essa faixa é interessante, né? Porque sempre que a gente chega perto do final do disco, dá uma reviravolta nesse relacionamento que para de ser um relacionamento mágico e começa agora a ser um relacionamento ruim, não é mesmo? Então, Halle Gale fala um pouco sobre isso, né? Sobre esses vais e vens do amor, como se fosse um ioiô, sabe? Então, vamos ver o que vai acontecer dentro
relação, né? Que ela tá se empoderando, falando que não precisa dele. Vamos ver o que vai dar nesse relacionamento, não é mesmo, galera? Vamos ver. Vamos pra Something. Uh. 만날 수 없을까 웃긴 얘긴 그쯤이면 되지 now 이 다음 준비한 것들을 보여줘 You wanna get it, yeah, don't get it, yeah, better get it right Vocês estão percebendo essa batida um pouco mais rápida aqui? 준비한 것들을 보여줘 Essa percussão mais rapidinha. Quando a gente tem isso aqui dentro de uma música, a gente pode perceber que é um gênero chamado UK Garage. Esse gênero, ele é bastante conhecido por esses seus ritmos rápidos e ênfase nas batidas percussivas. Ou seja, esse gênero, ele se diferencia por sua combinação de bateria bastante intensas com elementos melódicos suaves, criando essa atmosfera bastante pulsante e energética, como podemos ver aqui na música, não é mesmo? Então, vamos continuar. Yeah, don't get it, yeah, better get in line I'm not gonna fall in love Chemistry 만난 케미 그만큼 치열해 게임 다를 거 하나 없는 엔딩마저 한 번에 번개 started I know that not so easy 달콤한 꿈이 섞여서 내게 뭘 원해 대답은 뻔해 It's not your time Os nuances suaves que eu falei. Baby, baby, give me something, 색다른 거 something. Give me something, prove that you're so worth Me prove que você valha a pena. Uou, é. Não podem brincar com a Niall. Baby, don't mess it up. Whatever you say, don't mess it up. 넌 부족해, 긴장해, babe. I've been falling for you. Give me something, 색다른 거 something. Now I want something else. You still hanging in good harbor. You still hanging on. You better go and you back it up. 내 말대로 Você tem umas partes em coreanos também. 내게 더 답이 있는 거느냐? How do you do it like see? How do you do it like see? Yeah, yeah. You wanna do me like that? Do me like that? Do me like that? 맘에 들 때까지 담 아니 담. Give me something, 색다른 거 something. Give me something, prove that you're so worth it. 누구나 다 하는 말은 no thanks. Now I want something else. Baby, don't mess it up. Whatever you say, don't mess it up. 넌 부족해, 긴장해, babe. I've been falling for you. Give me something, 색다른 거 something. Now I want something else. 내게 뭘 원해? 대답은 뻔해. It's not your timing. 뭐가 달라? Baby, baby, give me something, 색다른 거 something. 내게 give me something, prove that you're so worth it. 누구나 다 하는 말은 no thanks. Now I want something else. Baby, don't mess it up. Whatever you say, don't mess it up. Baby, don't mess it up. 넌 부족해, 긴장해, babe. I've been falling for you. Give me something, 색다른 거 something. Now I want something else. Give me something, 색다른 거 something. 내가 원하는 건 something. Give me something, prove that you're so different. Me prove que você é diferente, não é mesmo? Então, como eu tinha falado, na faixa Something, essa influência do UK Garage é bastante evidente, né? Então a gente tem esse ritmo acelerado que impulsiona justamente a música pra frente, enquanto as batidas são um elemento que guia o ouvinte através, né, dessa experiência auditiva. Então essa abordagem rítmica, ela apenas não define o estilo da música, mas ela também contribui para sua dinâmica e esse apelo dançante que a música pode ter, tornando ela uma música cativante para quem gosta do gênero e tudo mais, não é mesmo? Então agora vamos para a última faixa do álbum, né? Vamos ver como irá acabar este relacionamento, não é mesmo? Vamos lá. Os melismas. 꽤나 평범한 그날 널 마주친 그 순간부터 알았어 난 오늘은 말할
Ok, ele valeu a pena então, ó. Pela letra que agora deu certo o relacionamento. Finalmente, um relacionamento que deu certo, né? O suposto relacionamento, né? Talvez ela só estivesse se fazendo de difícil, não é mesmo? Pra saber se a pessoa realmente queria estar com ela. Uma música um pouco mais lenta, né? Então é muito mais suave e espacial e proporciona, como a gente pode perceber, um ótimo destaque vocal pra Niall. 마주치면 내 몸은 자동 slow tempo 웃기잖아 평소답지 않은 이런 내 모습이 잠깐인 줄 알았어 낯설기만 한 네 감정이 정말 이런 내 맘을 아는 건지 같이 셔츠에 살짝 Começou falando que amava, agora odeia ele. 지러워 너의 모든 것이 Essa pessoa deixa ela com sentimentos misturados, né? Counting 1, 2, 3 말해줘 babe 너의 처음부터 끝까지 조금 더 deeper and deeper 알 수 있을까 널 더 다시 1, 2, 3 너에게 가고 있어 안아줘 babe 조금 더 deeper and deeper 알 수 있을까 널 더 Ela explorou bastante os nuances vocais dela durante o disco inteiro. Então tivemos um final feliz para esse relacionamento que tem todas as letras do alfabeto, não é mesmo? E chegamos ao fim do segundo disco de estúdio da Niall. Como sempre, foi uma experiência auditiva muito legal de se escutar, né? Ele é um disco muito coeso e característico da Niall. Essa fusão entre o pop e R&B é uma marca que ela vem desenvolvendo desde o seu primeiro mini álbum. E neste trabalho, ela não foge dessa proposta, não é mesmo? Então, a transição suave entre os gêneros musicais cria justamente uma atmosfera bastante agradável e coesa ao longo do álbum da Niall, que demonstra justamente a sua habilidade em navegar por essa linha tênue com maestria, não é mesmo? Então, cada música aqui, ela mantém um equilíbrio harmonioso entre os elementos pop bastante contagiantes e influências rítmicas do R&B. Também temos bastante influências ali do pop, dance e retrô, mas fica ali dentro do pop, né, que são os subgêneros do pop. Então, ela entregou um trabalho muito consistente e coeso. Então é isso, seres humanos. Quais foram as suas músicas favoritas aqui? Definitivamente eu não consigo escolher uma agora, porque eu gostei do projeto como um todo. Porém, se eu tiver que destacar as que eu menos gostei, foi justamente Butterflies. Por conta de ser uma música muito repetitiva. Mas de resto, olha, eu vou ouvir muito essa title track, ela é muito boa. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do segundo mini álbum de estúdio da Niall? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!